Então vou começar sem demorar muito, para não cansar vocês. Aproveitar de uma transição, emendar sem pretensão nenhuma, não sou filósofo, mas com um ensinamento precedente, quanto os várias idades da vida foram relacionados pelo professor Sérgio através dos dias da criação. E, de fato, é uma intuição também que São Gregório Magno comenta nesse famoso documento que devo apresentar para vocês, Christi Fideles Laici. São Gregório Magno interpreta as velhas horas da chamada a chamada desses trabalhadores que vão sair às várias horas do dia. São Gregório Magno interpreta as várias horas da chamada relacionando-as com as idades da vida. Já falei pela manhã. E é possível aplicar a diversidade das horas às diversas idades do homem. Assim, já anunciei para vocês que tinha uma belíssima meditação sobre os idosos e o dom da sabedoria. O Padre Sérgio por causa do tempo, não podia mais comentar, mas tem uma meditação de São João Paulo II a respeito dessa última fase da vida, que me parece muito interessante. Aí eu faço uma transição com esse texto curto, mas que pode nos estimular também a ver a dimensão, sendo o final da vida o período de maior perfeição, e a humanidade tem que se aproveitar disso. As pessoas idosas, número 48 do documento, muitas vezes injustamente lidas por inúteis, se não mesmo um peso insuportável, lembro que a Igreja lhes pede e delas esperar que continuem a sua missão apostólica e missionária, que não só é possível e obrigatória, mas de certo modo tornada específica e original também nessa idade. A Bíblia gosta de apresentar o idoso como símbolo da pessoa cheia de sabedoria e de temor de Deus, segundo o Eclesiástico. Nesse sentido, o dom do idoso poderia identificar-se com o de ser na igreja e na sociedade a testemunho da tradição da fé, o mestre de vida, o obreiro da caridade, e cada vez ele dá as referências bíblicas. Hoje, o número crescente de idosos nos vários países do mundo e a cessação antecipada da atividade profissional e ativa abrem um novo espaço ao trabalho apostólico dos idosos. É um trabalho que deverá ser assumido, superando decididamente a tentação de se refugiar nostalgicamente no passado que não volta mais, ou de, por motivo das dificuldades encontradas, fugir dos empenhos presentes para o mundo das constantes novidades, e conscientizando-se sempre mais de que a sua função na igreja e na sociedade não tem absolutamente paragens por razões de idade, mas tão só modalidades novas. Como diz o salmista, até na velhice darão frutos, conservarão a sua seiva e o seu frescor para anunciar qual justo é o Senhor. Repito o que disse durante a celebração do Jubileu dos Idosos. A entrada na terceira idade deve considerar-se um privilégio. Não apenas porque nem todos têm a sorte de atingir essa meta, mas também e sobretudo porque esse é o tempo das possibilidades concretas de pensar melhor no passado, de conhecer e viver com maior profundidade o mistério pascal e de se tornar na Igreja exemplo a todo o povo de Deus. Apesar da complexidade dos problemas que tendes para resolver, as forças que progressivamente se vão enfraquecendo e apesar das insuficiências das organizações sociais, os atrasos da legislação oficial, as incompreensões de uma sociedade egoísta, vós não estáis nem deveis sentir-vos à margem da vida da Igreja, elementos passivos de um mundo em movimento excessivo, mas sujeitos ativos de um período humano e espiritualmente fecundo da existência humana. Tendes ainda uma missão para cumprir, um contributo a dar, segundo o plano divino, cada ser humano é uma vida em crescimento, desde a primeira centelha da existência até o último respiro. Talvez teria de fato que na nossa sociedade se aproveitar mais das pessoas
que tem uma experiência, especialmente nas famílias, também nas paróquias, ao lugar de eliminar diretamente que não estão na produção, mas tem uma sabedoria que eles podem transmitir e que o mundo necessita. O que falta mais no nosso mundo, me parece, é a sabedoria. Porque inovações tem muito, mas a sabedoria tem pouco. E as pessoas de idade, pela experiência de vida, podem nos ensinar muita coisa. Bom, meu assunto é dar continuidade, mas de outra forma. Vocês se lembram que dei algumas chaves para a leitura do documento, que é muito abrangente. Podia só dar algumas chaves, dei 6 chaves para essa leitura. E agora vou mergulhar mais diretamente no documento, deixando o Papa falar sobre alguns assuntos. Coloquei o primeiro capítulo, será os fundamentos da especificidade da vocação e missão dos leigos na Igreja no mundo. Qual é o fundamento dessa vocação? É uma vocação e missão dos leigos, com a especificidade dos leigos no mundo. Qual é o fundamento? É claro que o batismo, em virtude do batismo, que são chamados e mandados, por isso vou comentar 5 números. E depois vou passar rapidamente sobre vocação dos leigos à santidade, porque foi tratado com brilho pela manhã, e Rafael, que está aqui, que falou para nós, pela manhã foi muito interessante, a contribuição é extremamente prática. Eu notei notadamente o cuidado de não espiritualizar demais, porque após o período do materialismo excessivo no qual nós estamos, o risco é um retorno de uma espiritualidade desencarnada, uma espiritualidade que sai da carne para ser mais espiritual, que é o movimento inverso da nossa religião, que é a encarnação do Verbo. Deus entrou na carne e a gente quer sair da carne. Por isso, o realismo da encarnação é sempre o ponto ao qual nós temos que voltar como cristãos, porque a espiritualidade vai ter demais, mas uma espiritualidade que é desvinculada da carne e do real. Deus entra na carne e na história. Por isso, verificar tudo no concreto na nossa vida. Eu penso a vida de Nazaré, de Maria, que fazia comida para Jesus e José, a limpeza da casa para que ela seja agradável, coisa simples. Mas o máximo da santidade foi atingido por ela. Por isso, não voar demais na vida espiritual. Às vezes se diz uma pessoa muito espiritualizada, uma expressão um pouco estranha. Na realidade, a nossa vida espiritual teve que abranger a nossa carne, senão ela não é espiritual, ela é desvinculada da encarnação. Deus entra na carne. Os padres da igreja diziam que aquele que não é espiritual até na sua carne se torna carnal até no seu espírito. É interessante como relato. Bom. Mas foi bem concreto, também muitos exemplos, com a sua experiência de família, de profissional, de educador, porque temos que abordar uma santidade concreta que corresponde à nossa realidade. Foi citado também o documento, acho que Gaudete et Exsultate do Papa Francisco, sobre a santidade, que é extraordinário, é muito bom esse documento. Aconselho a todos vocês a ler esse documento da santidade que ao alcance de cada um de nós. Não essa santidade, e também a santidade nunca se imita. É Deus que é santo e nós, na nossa caminhada com Deus, somos como que santificados pelo Espírito Santo para dar nossa medida própria de santidade. Ela é única. Porque às vezes se quer até imitar os santos, nunca faça uma coisa dessa. Nós seguimos Jesus, nada a ver. E cada um tem que dar a sua contribuição de santidade nesse mundo. E não pode se omitir. É isso que diz a encíclica do Papa, e não é facultativo. Quer dizer que a santidade é um dever mesmo, é um dever em virtude do batismo, não é opcional. A santidade não é uma coisa opcional, é realmente nossa vocação é profunda é a santidade.
E a santidade, como dizia o Canal Danels, nos adolescentes de Bruxelas, quando eu trabalhava, perguntou aos adolescentes, o que é um santo? Imagina as respostas, aquele que faz milagres, tudo isso. Depois de ter escutado as respostas, o santo é o cristão normal. É verdade, a resposta é essa. O santo é o cristão normal, aquele que vive de Cristo, porque se alimenta dele na sua igreja. Esse é o santo. O santo é aquele que na sua vida ordinária, do dia a dia, vive não de maneira superficial o cotidiano, mas vive na presença de Deus, penetrado de Deus. Esse é o santo, não aquele que faz milagres. Nada a ver. E quando se verifica a santidade de um candidato de santidade nesse negócio de canonização, o milagre é post-mortem, depois da morte, que o milagre pode ir como sinal do céu, mas se não verifica, você fez milagres. Na vida de Teresinha nunca teve milagres, mas Pio XI falou da maior santa dos tempos modernos. A santidade é uma questão de fazer milagres. É realmente a heroicidade das virtudes. É isso que se verifica na santidade. Bom, o batismo depois, a vocação à santidade, vou passar rapidamente, já falei um pouco. Igreja é mistério de comunhão, a igreja é mistério de comunhão. E a articulação igreja particular e igreja universal. Acho que isso vai ser interessante de ajustar alguns pontos sobre a eclesiologia e vocação missional dos leigos. Bom, vou deixar o Papa falar, vou deixar a partir desses tópicos que me parecem essenciais nessa encíclica, vou deixar falar o Papa sobre o batismo, que é realmente o fundamento da especificidade da vocação e da missão dos leigos no mundo. Número 10. Diz o Papa, não é um exagero dizer que toda a existência do fiel leigo tem por finalidade levá-lo a descobrir a radical novidade cristã que promana do batismo. Ele fala de descobrir a radical novidade cristã. Nós escutamos pela manhã na missa, vocês ouviram dizer dos anciãos, eu vos digo, tem realmente uma novidade radical em Jesus Cristo. A radical novidade cristã que promana do batismo, a fonte é o batismo. Sacramento da fé, a fim de poder viver as suas exigências segundo a vocação que recebeu de Deus para descrever a figura do fiel leigo, que o assunto vamos agora considerar de forma explícita e mais direta, entre outros, esses três aspectos fundamentais. E o Papa consegue de abranger a definição do batismo com três elementos. O batismo regenera-nos para a vida dos filhos de Deus. A regeneração, a restauração da vida humana em Jesus Cristo, em virtude da aplicação do mistério pascal, morte e ressurreição de Jesus. 2. Une-nos a Jesus Cristo e ao seu corpo, que é a igreja. A união com Cristo na igreja. E 3. Unge-nos no Espírito Santo, constituindo-nos templos espirituais. Somos templos do Espírito Santo. A unção, regeneração ou restauração, união a Cristo e unção do Santo, do Espírito Santo. Assim, o primeiro ponto, pelo batismo somos feitos filhos no Filho único, o Filho único de Deus é Jesus o Cristo, mas somos incorporados a Cristo para também nós nos tornar filhos de Deus. Nós somos criaturas de Deus, mas não somos filhos de Deus, não podemos rezar a Deus dizendo Pai nosso, por enquanto não recebemos o dom da adoção filial, como diz São Paulo. O não batizado pode rezar a Deus, Criador de tudo o que existe, mas ele não pode dizer com a intimidade do filho a seu pai na comunhão eclesial, Pai Nosso, não pode. Tem que ser batizado. Você é batizado para rezar Pai Nosso, finalmente. Bom, estou resumindo. O Santo Batismo é, pois, um novo nascimento e uma regeneração. Você pode gravar essas duas palavras. Novo nascimento, isso vou comentar com Nicodemos, e regeneração. Depois, união. Todo cristão
ouve de novo aquela voz que um dia se fez ouvir nas margens do Rio Jordão: Tu és o meu filho amado, em ti pus todo o meu enlevo. Quer dizer que a palavra que o Pai pronunciou sobre Jesus no seu batismo, cada cristão batizado recebe essa mesma palavra que o Pai dirigiu ao seu Filho Jesus. Tu és o meu Filho bem amado. É prodigioso de acolher essa palavra, ser batizado e acolher a palavra do Pai que diz: Tu és o meu Filho bem amado. E nos conscientizar à medida da nossa criação, ia dizer. O professor Sérgio comentou muito dessas várias fases, mas é um momento que tem uma conscientização da minha identidade, da minha vocação profunda de cristão, me conscientizar. E à medida que nós estamos avançando em idade, estamos nos conscientizando sempre mais da nossa profunda identidade, vocação e missão. E compreender ter sido associado ao Filho predileto, tomando-se filho de adoção e irmão de Cristo. E terceiro, unção, o Espírito Santo, que constitui os batizados em filhos de Deus e ao mesmo tempo membros do corpo de Cristo. Paulo recorda aos cristãos de Corinto: foi num só Espírito que todos nós fomos batizados, a fim de formarmos um só corpo. Resumindo de outra forma, se pode dizer que Constance Serafim de Sarov, um santo russo do século XIX, que a finalidade da vida cristã é a aquisição do Espírito Santo. Ser cristão é viver não segundo o Espírito mundano, mas segundo o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. Ele tem um nome, ele é santo, ele é Deus que nos santifica, é Deus que é santo, mas nós somos santos por participação à santidade de Deus, e quem faz essa obra de santificação é o Espírito mesmo de Jesus e do Pai, é o Espírito comum de Jesus e do Pai, que realiza em nós essa santificação. Bom, são esses três momentos para descrever o batismo. Número 11, o batismo significa uma incorporação mística, mas real, no corpo crucificado e glorioso de Jesus. Através do sacramento, Jesus une o batizado à sua morte para uni-lo à sua ressurreição. Todos os que fostes batizados em Cristo, vós revestistes de Cristo. Importante notar esse ponto, que não é muito citado, mas que é extremamente revelador. A carta aos Romanos 6, 3 a 4. Acaso ignorais que todos nós, batizados no Cristo Jesus, é na sua morte que fomos batizados, pelo mergulho, fui mergulhar na água, morrer ao pecado, mergulhado na água, morrer ao pecado, e na sua morte que fomos batizados, pelo batismo, fomos sepultados com Ele em sua morte. Ser batizado é ser sepultado com Jesus na morte para poder surgir de novo a vida nova. Essa dimensão é um pouco ocultada quando se apresenta o batismo. Ser batizado é morrer ao pecado. Ser sepultado com Ele na sua morte, a morte de Cristo, na sua morte. Nossa referência é Jesus Cristo, até na sua morte, para poder surgir com Ele na vida. E aí se levanta a criança da água, mas mergulha a criança na água 3 vezes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo é ser sepultado com Cristo para poder participar da sua vida. Somos batizados no mistério pascal de Cristo, por isso, ao término da Quaresma, vamos celebrar a liturgia pascal e renovar as promessas do nosso batismo, e se tiver candidatos ao batismo, vai batizar nesse momento. Aproveito desse tópico do batismo como fundamento da especificidade da vocação e missão dos leigos no mundo para comentar muito brevemente Nicodemos. Vocês se lembram dele? Nicodemos é um membro do Sinédrio que foi atraído por Jesus, do Sinédrio, o conselho do sumo sacerdote, vem de Jerusalém, mas era atraído por Jesus. E ele foi encontrar Jesus de noite e disse: Mestre, nós sabemos que ninguém pode fazer os sinais que está fazendo se Deus não está com ele.
E Jesus não deu bola, como se diz aqui no Brasil, e diz, a não ser de renascer da água e do Espírito, ninguém podia entrar no reino de Deus. É um pouco abrupto como resposta, mas esse choque que ele apanhou é para também ajudar Nicodemos, que se situa no registro do conhecimento. Ele é porta-voz do Sinédrio. Nós sabemos que ele está no registro do conhecimento. E Jesus está no registro do renascimento. Os dois não vão se encontrar. E não vai ser fácil para Nicodemos. São registros diferentes, como o início do discurso de Jesus com a samaritana. Jesus fala de uma água viva e ela fala da água do poço. Não vão se encontrar. Até Jesus colocar o dedo na ferida dela, vai buscar teu marido, não tenho marido, tu és certo de ter que não tem mais, teve 5. Bom, aí ela começa depois, todas as perguntas religiosas estão saindo, mas não tinha nenhuma pergunta religiosa. Não se entenderam. Teve que ter um salto qualitativo na narração. Aqui é interessante porque, Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus, está elogiando Jesus. Pois ninguém é capaz de fazer os sinais que tu fazes se Deus não está com ele. Jesus disse, em verdade, muito solene, eu te digo, se alguém não nascer do alto, não poderá entrar no reino de Deus. O batismo é o renascimento. E depois a conversa não vai dar certo, não vamos se entender. Porque como é possível alguém nascer, se já é velho, um raciocínio bem judeu, ele poderá entrar uma segunda vez no ventre da sua mãe para nascer? Ele não entende nada. Jesus disse, em verdade, te digo, e vai comentar a primeira afirmação. Se alguém não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. E depois, não te admires que eu disse tudo isso. E Nicodemo perguntou de novo, como isso é possível? E Jesus disse, tu és mestre em Israel e não conheces essas coisas? Reenvio ele a esse conhecimento. Não deu certo, não. E Nicodemo, ele saiu mal desse encontro. Mas Nicodemo reaparece no capítulo 10. É muito interessante. 3 vezes vimos Nicodemo em São João. Notei capítulo 10. Veja como é forte. A palavra de Jesus com certeza trabalhou no seu coração. Ele não descartou Jesus. É capítulo 7, é no episódio do templo de Jerusalém. Nós estamos no último dia da festa. Capítulo 7. E Nicodemo, versículo 50. São soldados romanos mandados do Sinédrio para prender Jesus. Voltaram sem prender Jesus, dizendo, para justificar, nenhum homem falou como esse homem. Aí eles são exasperados, nós estamos em Jerusalém, da reação dos soldados romanos, e acima disso chega Nicodemo. Os fariseus disseram a eles, vós também vos deixastes de iludir aos romanos. Acaso algum dos chefes dos fariseus acreditou nele? Mas essa gente que não conhece a lei são uns malditos. Nicodemos não suportou. Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que tinha ido a Jesus anteriormente, disse, será que a nossa lei, porque ele faz parte do clube, será que a nossa lei julga alguém antes de ouvir o saber o que ele fez? Muito sabedoria. Parece que ele é da escola de Gamaliel mesmo, como São Paulo. Muito sabedoria que ele expressou. E depois reação, tu também és da Galileia, examina as Escrituras e verás que da Galileia não surgiu profeta. Apanhou de Jesus, agora apanha dos colegas. Só que não desanimou o Nicodemos. Veja, eu notei que está no final, viramos que era capítulo 19. 39, a sepultura de Jesus, gente, foi batizado na morte de Jesus. Presta atenção. José de Arimateia pediu a Pilatos para retirar o corpo de Jesus. Ele era discípulo de Jesus às escondidas por medo dos judeus. Pilatos permitiu, José veio e retirou o corpo. Veio também Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido a Jesus de noite. Santo Agostinho de noite que ele não enxergava. De noite, ele trouxe uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Nicodemos
deu todo cuidado ao sepultamento do Senhor com José de Arimateia. Quer dizer, se ele fez isso, ele estava no cantinho, estava perto, presenciou a redenção, presenciou juntamente com Maria, as mulheres que os apóstolos tinham deserdado, já tinha sobrado só João, mas Nicodemo estava, foi batizado na morte de Jesus. Aí descobri Nicodemo há pouco tempo. Esse é o batismo. Fez uma caminhada. Ele fez o catecumenato. Catecumenato completo para mergulhar na morte de Jesus. Entendeu? Entendeu pelas fibras da sua carne que tem que morrer. Tem que morrer para renascer. Agora que ele entendeu, após também Jesus ressuscitou, com certeza se encontraram, os evangelhos não relatam disso, mas entendeu o que Jesus tinha dito ao início: tem que renascer da água e do Espírito. É o batismo, é um renascimento, nascer de novo. Esse é o fundamento da missão e vocação e missão dos leigos. Vamos número 13. Construção do edifício espiritual. Vamos número 14. 14 é um novo aspecto da graça e da dignidade batismal. Os fiéis leigos participam, por sua vez, do tríplice munus sacerdotal, profético e real de Jesus Cristo. Pouco de catequese que é relatado no Concílio Vaticano II, na Lumen Gentium. Vou ler mais adiante os 3 comentários do Papa, são bem sintéticos, sobre os 3 munus, as 3 funções do batizado: sacerdotal, profética e real. A doutrina do concílio sobre a sua participação no tríplice munus de Cristo é agora em síntese, é bem sintético, os elementos essenciais dessa doutrina. Só escutar. Os fiéis leigos participam do munus sacerdotal, pelo qual Jesus se oferece a si mesmo sobre a cruz e continuamente se oferece na celebração da Eucaristia pela glória do Pai e pela salvação da humanidade. Incorporados em Cristo Jesus, os batizados unem-se a Ele e ao seu sacrifício na oferta de si mesmo e de todas as suas atividades. Ao falar dos fiéis leigos, o concílio diz: todos os seus trabalhos, orações e empreendimentos apostólicos, a vida conjugal e familiar, o trabalho de cada dia, o descanso do espírito e do corpo, se forem feitos no espírito e as próprias incomodidades da vida, suportadas com paciência, se tornam em outros tantos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Sacrifícios estes que são piedosamente oferecidos ao Pai, juntamente com a oblação do corpo do Senhor, na celebração da Eucaristia. E deste modo, os leigos, agindo em toda a parte santamente, como adoradores, consagram a Deus o próprio mundo. E o munus sacerdotal. São Paulo diz: oferece vossos corpos, vossas vidas como ofertas santas, hóstias santas e agradáveis a Deus. Abrange toda a nossa existência, do dia a dia, oferta na patente, como para que tomasse essas contradições, essas provações, dificuldades, purificações, tomasse todo o seu sentido na oferta. É o munus sacerdotal dos leigos. 2. A participação do munus profético de Cristo, que pelo texto da vida e pela força da palavra, proclamou o reino do Pai, habilita e empenha os fiéis leigos a aceitar na fé o Evangelho, anunciá-lo com a palavra e com as obras, sem medo de denunciar corajosamente o mal. Unidos a Cristo, o grande profeta, e constituídos no Espírito, testemunhas de Cristo ressuscitado, os fiéis leigos tornam-se participantes, quer no sentido de fé sobrenatural da Igreja, quer
quer não pode errar no crer, quer na graça da palavra. Eles são igualmente chamados a fazer brilhar a novidade e a força do Evangelho na sua vida cotidiana, familiar e social, e a manifestar com paciência, cada vez aparecer a paciência, e coragem. A paciência envolve a dimensão do tempo, que foi falado pela manhã, no amadurecimento da nossa vocação, e coragem nas contradições da época presente e a sua esperança na glória também por meio da estrutura da vida secular. De fato, no início do documento, o Papa fez um levantamento rápido das contradições da época, que também o professor Sérgio evocou. E tudo é invertido hoje. E o Papa já sabe disso, e ele diz, é nesse contexto que vamos exercer o tríplice munus, profética, sacerdotal e real, sem fugir desse mundo, porque a vocação dos cristãos batizados é ser no mundo, mas sem ser do mundo. A definição seria essa: ser bem no mundo, sem fugir do mundo. Muita gente foge na igreja, sem fugir na igreja. Ficar bem de Deus, no Espírito Santo, bem no mundo, nas periferias existenciais desse mundo, como diz o Papa Francisco, para transformar esse mundo à maneira de um fermento que levanta a massa. Porque se os cristãos leigos, batizados, alimentados da Eucaristia, não fazem isso, vai ser um desastre, porque a respiração do mundo são os cristãos. E se os cristãos não são o lugar certo, são todos fechados na igreja, na matriz, não vai ter transformação desse mundo. A gente vai perder muito tempo. Lá temos uma urgência da conversão pastoral, a qual nos chama constantemente o Papa Francisco, diante da situação. Tem muita confusão. E três, o munus real. Ao pertencer a Cristo, Senhor e Rei do Universo, os fiéis leigos partem do seu munus real e por eles são chamados para o serviço do Reino de Deus e para a difusão da história. Na realidade, resumindo do resumo, será o ofício sacerdotal para oferecer nossa vida com todas as suas purificações e dificuldades e alegrias também. O munus profético seria anunciar pelo nosso modo de viver o reino de Deus, e o serviço real seria realmente a vida de serviço, como Maria, és a serva do Senhor. O Senhor que mesmo instaurou uma comunidade nova, uma sociedade nova, que é baseada sobre o serviço, a dimensão do serviço, o serviço do reino de Deus. E, finalmente, a conclusão, mas os fiéis leigos são chamados de forma particular a restituir à criação todo o seu valor originário, ao ordenar as coisas criadas para o verdadeiro bem do homem, com uma unção animada pela vida da graça. Os fiéis leigos participam do exercício do poder com que Jesus ressuscitado atrai a si todas as coisas e as submete com ele mesmo ao Pai, de forma que Deus seja tudo em todos. Eu vejo, para mim, o exercício desse triple munus, profético, sacerdotal e real, na Eucaristia, nessa dinâmica de oferta da nossa vida, simbolizada através do pão e o vinho, na patente sacerdotal, ao Pai, em Jesus Cristo. Acontece na missa uma coisa que nem os sacerdotes nem os leigos podem produzir, a irrupção do Espírito Santo, que faz esse milagre de transformar pela epiclésia e a palavra da consagração, pronunciadas pelos sacerdotes, acontecer essa presença real, substancial de Deus nas espécies eucarísticas, o próprio Cristo ao qual vamos comungar e que nos comunica a sua caridade, o Sacramentum Caritatis, que é a Eucaristia, para a gente ir no mundo, nas nossas vidas. Eu falo do tríplice compromisso dos leigos, que é a família, quem é casado, o compromisso do casamento, profissional e educativo, que é realmente o lugar do exercício da graça batismal dos leigos para a transformação do mundo à maneira de um fermento.
Assim tem o ofício próprio dos leigos. Página 36, aqui tem uma palavra que resume isso. Os fiéis leigos são chamados por Deus para, aí, exercendo seu próprio ofício, inspirados pelo Espírito evangélico, concorrem para a santificação do mundo, a partir de dentro como fermentos. A partir do dentro como fermentos. E deste modo, manifesta Cristo aos outros, antes de mais pelo testemunho da própria vida, pela irradiação de sua fé, esperança e caridade. E de fato, o cristão verdadeiro, que vive de Cristo, ele não sabe, mas ele é transformado profundamente pela Eucaristia. Marthe Romain dizia, cada comunhão é uma transformação. E ela é irreversível. Só que o mundo não conhece a transformação. E no seu mundo profissional, por exemplo, onde você trabalha, de fato, o mundo vai perceber que você é diferente. E, de fato, vai sofrer muitas vezes perseguição, se não sabe por quê. É normal. Você é diferenciado porque você é separado do mundo para pertencer a Cristo, viver como Cristo, com o poder de transformação desse mundo, a partir da Eucaristia, vinculado ao corpo místico de Cristo, que é a Igreja, mas bem inserido nesse mundo. E os cristãos escutam muito como sacerdotes, padres perseguindo meu trabalho, não sei porquê. É muito difícil a viver hoje essa situação profissional dos cristãos verdadeiros. Por isso, todo cristão, todos nós, temos que ter um apoio, uma comunidade de vida familiar, o paroquial, a comunidade particular que você tem, para poder vivenciar a vida eucarística, a vida com Deus, para poder entender essas coisas e não se conformar por falso ou se deixar culpabilizar, mas saber, com um pouco de humor, como se comportar, entender que eles não entendem, entender as provocações que são feitas, mas sem abrir mão, mas sendo carinhoso, atento, convidando. Às vezes tem que ser um pouco firme. Irmã, vai virar santinho, hein? Sim, irmão, porque não tem outra opção, senão você vira diabo mesmo. Hein? Porque lá no céu, você seja santo, seja você o inferno. Hein? Só que tem que escolher seu campo, não tem como. Hein? Você também tem que virar santinho, porque senão vai para o inferno, lá é muito quente. Hein? Pode brincar um pouco. Hein? Bom, se o tempo é frio, não fala que é quente, que vai ficar feliz. Mas tem que não se deixar intimidar demais, mas ficar prudente também e saber que vai sofrer contradições se você é cristão. Se você não é inquietado no seu trabalho, que é meio pagão, você já é do diabo também. Hein? Aí tem que um pouco se despertar, tá? E a quaresma pode nos ajudar. Hein? Não, porque de fato o cristão vai ser perseguido, não tem como. Hein? Somos diferentes, porque nós pertencemos a Jesus Cristo, que não é desse mundo. Ele nos revelou um modo que é conforme a verdade, e o mundo não quer a verdade. O demônio é o pai da mentira, e no mundo tem muita mentira. Nós não podemos colaborar com a mentira, somos colaboradores de Deus. E isso abre uma perspectiva de vida eterna para o bem, para a felicidade. Nossa vocação é a felicidade. Aí, a questão da santidade foi muito bem tratado pela manhã, vocação à santidade, que queria só dizer que realmente não é uma coisa extraordinária. Nossa vocação é a santidade mesmo. E ao final Deus vai conseguir conosco essa santidade. Se não conseguir nessa terra, consegue no purgatório. Mas ninguém entra no céu, por enquanto não está santo, não tem como. Me parece que a peregrinação dessa existência é uma preparação muito, muito curta e densa no tempo para uma eternidade feliz. E nossa vocação é a santidade. O drama é o pecado, que distorceu tudo. E tem que, aos poucos, receber uma educação pelo Espírito Santo
para conscientemente e ajudado pelos outros, reajustar nosso pensamento ao pensamento de Deus, confrontar nosso pensamento ao pensamento de Deus, que nós escutamos na proclamação da palavra de Deus na liturgia dominical, pelo menos. Todo mundo vem oriundo de vários horizontes, meios sociais, preocupações, escute a mesma palavra que está sendo comentada pelos sacerdotes também, para a gente confrontar meu modo de pensar ao modo de pensar de Deus e finalmente decidir, na minha liberdade, de me ajustar ao pensamento de Deus. É um processo progressivo de cada cristão, de amadurecimento lento, para poder caminhar. Importante é caminhar. É isso que se chama a santificação, com o auxílio do Espírito Santo, que me faz compreender as coisas de Deus. Assim, a santidade. Falei que é uma vocação irrenunciável e ligada à missão. De fato, é a igreja que é santa e somos santos em participação à igreja santa, que é ela mesma a esposa de Cristo e que é missionária por natureza. Terceiro capítulo, a igreja é mistério de comunhão. Mistério de comunhão. Vou deixar a palavra a São João Paulo II, nesse documento. Número 19, o Papa diz o seguinte: a eclesiologia da comunhão é a ideia central e fundamental nos documentos do concílio. Comunhão e missão podem ser as duas palavras que estão resumindo o que disse o concílio. Comunhão e missão. E a interpenetração dos dois. Trata-se fundamentalmente de comunhão com Deus por Jesus Cristo no Espírito Santo. Tem-se esta comunhão na palavra de Deus e nos sacramentos. O batismo é a porta e o fundamento da comunhão na igreja. A Eucaristia é fonte e o ápice de toda a vida cristã, e a palavra que saiu do Concílio Vaticano II, a Lumen Gentium, retomada em quase todos os documentos, encíclicas, exortações apostólicas, todos os documentos da igreja retomam essa citação. A Eucaristia é fonte e ápice de toda a vida cristã. Não tem igreja sem a Eucaristia. Logo a seguir ao concílio, Paulo VI assim se dirigiu aos fiéis. A igreja é uma comunhão. O que significa, nesse caso, comunhão? Vamos ao parágrafo do Catecismo, que fala de Sanctorum Communionem, a comunhão dos santos. Igreja significa comunhão dos santos. A igreja é comunhão dos santos. E de fato, na liturgia do batismo se canta a ladainha dos santos, porque ser batizado é entrar na comunhão dos santos. Uma definição que vocês podem guardar também, a igreja comunhão significa comunhão dos santos. E comunhão dos santos quer dizer uma dupla participação vital, a incorporação dos cristãos na vida de Cristo e a circulação dessa mesma caridade em todo o tecido dos fiéis, nesse mundo e no outro. União a Cristo em Cristo e união entre os cristãos na igreja. Quero avançar. Sim, isso é importante para nós. A realidade da igreja comunhão é, pois, parte integrante, representa mesmo o conteúdo central do mistério, ou seja, do plano divino da salvação da humanidade. Por isso, a comunhão eclesial não pode ser adequadamente interpretada se entendida como uma realidade simplesmente sociológica e psicológica. A igreja comunhão é o povo novo, o povo messiânico, o povo que tem por cabeça Cristo. Por isso a igreja é santa. Às vezes se diz hoje a igreja é santa e pecador. Não, a igreja é santa. Somos nós e o pessoal da igreja que não é santa. Mas a igreja é santa. É importante dizer que a igreja é santa.
Creio a igreja una, santa, católica e apostólica. A igreja não é santa e pecadora. A igreja é santa e sou santa. Ela é santa, porque ela é desposada pelo santo. Mas nós, membros da igreja, batizados, nós caímos pela concupiscência de todo tipo, ainda no pecado, mas somos santos também. Até que São Paulo fala dos batizados como santos que residem em Roma, em Corinto, em Éfeso, mas em processo de santificação. Mas somos santos, nossa vocação é a santidade, é a nossa identidade mesmo. Nossa vocação, identidade e missão, pelo fato de ser integrados à igreja missionária. A igreja é missionária. A natureza da igreja, diz Paulo VI, é de evangelizar. Se ela para de evangelizar, ela para de ser igreja. Por isso, o cristão que não evangeliza, não sempre pela palavra, acho que o testemunho é muito forte. Deixa as pessoas te questionar. Você é diferente, a sua família está vivendo unida dessa forma, qual é o diferencial? Aí você testemunha de Cristo. Nós estamos rezando o Pai Nosso, somos batizados. Mas às vezes se fala demais. São os padres que têm, os bispos e os padres que têm que anunciar a palavra, mas os leigos têm que testemunhar pelo modo da vida diferenciado. Bom, às vezes tem que educar os filhos, às vezes dar um testemunho, mas o mundo do ensinamento é realmente um mundo que pertence à hierarquia, mas que é participado também dos leigos. Às vezes tem que dar palestra assim, sim, mas essencialmente pelo testemunho de vida que temos que agir nesse mundo à maneira de um fermento. Com efeito, aquele Espírito que desde a eternidade vincula a única e indivisa Trindade, aquele Espírito, na plenitude do tempo, une indissoluvelmente a carne humana ao Filho de Deus. Esse mesmo e idêntico Espírito torna-se ao longo das gerações cristãs a fonte ininterrupta e inesgotável da comunhão na Igreja e da Igreja. Bom, eu vou avançar sobre o mistério de comunhão. Bom, uma comunhão orgânica também, com diversidade de membros e de funções. Cada um tem um modo próprio de evangelizar, em função da sua própria identidade. Uma comunhão orgânica com diversidade de membros e de funções, e de fato não tem isolamento na igreja. Uma comunhão orgânica no corpo místico de Cristo, número 20. Na edificação do corpo de Cristo existe diversidade de membros e de funções. Organicidade própria da comunhão eclesial. Assim, o Papa retoma esse tema, organicidade, dimensão orgânica. A palavra orgânica é referenciada ao corpo, com vários membros, orgânica. A mão não é o pé, que não é a cabeça, que não é a coluna vertebral, cada um tem seu lugar. Marta Robin dizia isso. Na igreja, cada um tem seu lugar e tem que ter seu lugar. Ela quiser seu lugar próprio. Cada um tem seu lugar. Por isso, nos conhecer, saber que eu sou homem ou mulher, casado ou não, sacerdote, religioso, tudo é saber quem eu sou. Isso é importante. A vida no Espírito nos ajude a conhecer nossa identidade e missão. Tem um momento no Evangelho que nos ajuda a entender isso, quando após a primeira profissão de fé de Pedro em Cesareia de Filipe, Pedro confessou: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Logo depois Jesus confirmou: tu és Pedro. E o nome na Bíblia é a identidade. Tu és Pedro. E missão sobre esta pedra edificarei a minha igreja e a missão. Identidade e missão Pedro recebeu após a profissão de fé. Quando você é capaz de professar a fé da igreja, você recebe a sua identidade e a sua missão. Por enquanto você não é capaz de professar a fé em Jesus Cristo, como Pedro, como professa a igreja depois, você é perdido. Você não sabe quem é você. Pedro soube
da sua identidade, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificar a minha igreja. Pedro disse, tu és o Cristo, e Jesus disse, tu és Pedro, no segundo termo, como resposta. Mas só após a profissão de fé. Quando nós somos capazes de professar a fé em Jesus Cristo, a maneira de Pedro ou da igreja, estamos recebendo nossa identidade profunda e nossa missão. Isso é uma parêntese para comentar a partir do Novo Testamento esse assunto. Número 22, ver se está... Bom, os ministérios ordenados, sacerdotes, antes de o serem para aqueles que o recebem, são uma imensa graça para a vida e para a missão da igreja inteira e para a igreja. Vocês, sacerdotes, não para si, para a igreja. Exprimem e realizem uma participação no sacerdote de Jesus Cristo que se diferencia não só em grau, mas também em essência da participação dada no batismo a todos os fiéis. 10 minutos, eu vou ter que abranger. Quer dizer que nunca vai ter superleigos que vão quase se aproximar do sacerdote. É outra realidade. É uma diferença não de grau, mas de natureza entre o sacerdócio batismal e o sacerdócio ministerial, que é ao serviço do sacerdócio batismal. Dessa forma que João 23 comentava às crianças de Roma na catequese, crianças, ser batizado é muito mais que ser Papa, porque o Papa é apenas ao serviço do batismo. É de fato. O Papa é o número 1 da hierarquia católica, mas é apenas um serviço do batismo. Importante é ser batizado. Aí as crianças entendiam muito bem. Os pastores devem reconhecer que o seu ministério é radicalmente ordenado para o serviço de todo o povo de Deus. Os fiéis leigos, de sua parte, devem reconhecer que o sacerdócio ministerial é absolutamente necessário para a sua vida e para a sua participação na missão da igreja. Na realidade, aqui nós estamos no Foyer de Charité, além de ser um lugar de formação dos leigos, é um laboratório eclesial de articulação dos dois sacerdócios, batismal e ministerial. No Foyer de Charité tem leigos e padres que convivem numa mesma comunidade, ninguém sendo acima do outro, mas articulando aos poucos, do melhor que for possível, segundo a vontade de Deus e a graça do Espírito Santo, esses dois munus, esses dois sacerdócios, batismal e ministerial, e que é o modelo de toda a paróquia, porque o que é uma paróquia? A não ser um padre com vigários eventuais, que tenta de se articular com o povo de Deus, que lhe é confiado, e ter uma relação justa, articulada, e não é tão fácil. Teoricamente é fácil, na prática não é. Vejo muitos leigos imaduros na sua relação com o seu padre. O padre mandou o quê? Manda nada. Ele está aqui para servir e promover a sua família, a sua vocação à santidade. Não manda ninguém. O padre não está aqui para mandar. Ele está aqui para servir. E temos que articular bem nessa corresponsabilidade leigos e padres a vida eclesial, porque padre e batizado juntos formam uma célula eclesial. E a igreja que evangeliza, essa articulação com o clero, o padre que preside a Eucaristia é importante, porque é a partir da Eucaristia que somos mandados. Ite missa est, quer dizer, ide evangelizar, mais ou menos. Ide, a missa acabou, missa est. A missa vai começar a penetração do mundo da Eucaristia. Me lembro quando eu era jovem, participava do retiro fundamental do fundador, padre Georges Finet, e dizia, mas na sua indústria, vocês são 1000 trabalhadores, você é o único cristão. Como esse povo vai comungar a Cristo? E você é a comunhão deles. Eles vão comunhar a Cristo através de você. A não ser de comer a carne do Filho do Homem, de beber seu sangue e não tereis a vida. Qual é a taça deles, da comunhão? Você.
Para mim, era 30, 40 anos atrás, mas era revolucionário na época. Mas isso que diz a igreja, nós temos que ser realmente o ponto que permite a esse mundo de respirar e de comungar a Cristo, que é mesmo a respiração do mundo. Assim, articulação sacerdócio batismal, sacerdócio ministerial e a definição de foyer, com o exercício da paternidade, que realmente o que Marta nos ensinou, ela dizia que os leigos têm que tirar do coração sacerdotal a paternidade. Como? Pedindo o ensinamento, pedindo a confissão, pedindo o pão eucarístico, pedindo o comentário da palavra, é isso a competência sacerdotal. E se os leigos não vão pedir isso aos padres, eles nunca vão ser pais, que é a sua vocação. O pai nunca vai se encontrar em rivalidade com os filhos, ele vai se alegrar da santidade dos batizados, porque os batizados são mais santos que os padres, muitas vezes, mas, o padre, se ele é santo, é melhor, mas o fundamento da vocação à santidade não é o sacerdócio, é o batismo. E o batismo, ia dizer, na relação padre-filho e Marta-Robin, a santa é ela, é a leiga. E o padre desaparece. Ele, como João Batista, tem que desaparecer para que apareça Jesus na santidade dos batizados. Mas se ele também é uma exigência também enorme, vendo a sua proximidade com a Eucaristia. Mas a gente não pede ao médico de ser de boa saúde, pede ao médico de te orientar de maneira certa. É isso que se pede ao médico. Não pede ao médico que seja de boa saúde, pede ao médico que ele te desse o remédio certo. Para nós, o remédio de imortalidade, como diz Santo Inácio de Antioquia, é a Eucaristia. Por isso temos que nos alimentar do alimento que nos dá paciência, que nos dá caridade, a capacidade de amar. E o Sacramentum Caritatis, o sacramento da caridade, que faz de nós um cristão completo e que supõe de ser batizado e confirmado. Mesmo se a pastoral moderna inverteu os dois, mas normalmente para comungar terá que ser confirmado. Bom, vou ter que concluir, articulação igreja particular, igreja universal, vocês não vão escapar disso, que é essencial. Essencial de entender essa articulação dos dois, escutando o comentário bem sintético do Papa João Paulo II. Porque a igreja universal não é a somatória das igrejas particulares, nada a ver com isso, é bem diferente. E toda a igreja é realizada numa igreja particular. A igreja é comunhão. Com vista a uma adequada participação, número 25, na vida da igreja, é absolutamente urgente que os fiéis leigos, vocês, tenham uma ideia clara e precisa da igreja particular na sua originária ligação com a igreja universal. Articulação, igreja particular, igreja universal. Articulação, Antigo e Novo Testamento. Articulação, fé e razão. Articulação, evangelho e cultura. A questão de hoje é a articulação dos dois mandamentos, da primeira tábua dos mandamentos e a segunda. Tudo está na articulação. A artrose é isso. A vida ensina muita coisa. A igreja particular não é produto de uma espécie de fragmentação da igreja universal. Nem a igreja universal resulta do simples somatório das igrejas particulares, mas um laço vivo, essencial e perene as une entre si. Enquanto a igreja universal existe e se manifesta nas igrejas particulares. Por isso o concílio afirma que as igrejas particulares são formadas à imagem da igreja universal, das quais e pelas quais existe a igreja católica una e única. A igreja nasceu católica no Pentecoste, universal no sentido não somente geográfico, mas no sentido também da totalidade da Escritura.
E ela é realizada nas igrejas particulares, à medida que a palavra de Deus cresce, como diz São Paulo. O mesmo concílio incita fortemente os fiéis leigos a viver operosamente a sua pertença à igreja particular, assumindo simultaneamente um respiro cada vez mais católico. Cultivem constantemente, lemos no decreto sobre o apostolado dos leigos, o sentido da diocese, de que a paróquia é como que uma célula, e estejam sempre prontos, à voz do seu pastor, a juntar as suas forças às iniciativas diocesanas. Mas para responder às necessidades da cidade e das regiões rurais, não confinem a sua cooperação aos limites da paróquia ou da diocese, mas esforcem-se por estendê-la ao âmbito interparoquial, interdiocesano, nacional ou internacional. Tanto mais que a crescente migração dos povos, o incremento de relações mútuas e a facilidade de comunicações já não permite que parte alguma da sociedade permaneça fechada em si, tem que respirar. Assim, devem interessar-se pelas necessidades do povo de Deus, disperso por toda a terra. Bom, agora que falei disso, quero concluir sobre a vocação missionária dos leigos, participando plenamente da igreja, pelo dom do batismo, os leigos participam da sua missão evangelizadora. Não é facultativa essa evangelização. Número 34, se fala muito de uma nova evangelização para um mundo novo. Trata-se de superar a ruptura entre o Evangelho e a vida. Isso depende do testemunho dos leigos, em particular. E, número 35, nova exigência missionária da Igreja, os leigos têm uma responsabilidade própria e irrenunciável. O entusiasmo do Papa João Paulo II, quando escreveu esse documento, que ele entendeu profundamente que a chance da igreja de hoje no mundo, que muda com uma rapidez extraordinária, são os leigos, no sentido que eles são batizados, confirmados e vivem em comunhão eclesial, capaz, a partir de Cristo, cabeça da sua igreja, de evangelizar de um modo próprio, que é o testemunho nas periferias existenciais da sua vida, ou na família, no processo educativo, como se comete aqui mesmo, e na sua vida profissional. Repito que o lugar ordinário do cristão para a sua santificação não é a igreja, mas é o trabalho. Trabalho bem feito, diferenciado, porque o trabalho permite de sustentar a sua família, de ter um lucro, mas não é a única finalidade. A finalidade essencial do trabalho humano é a realização da pessoa humana, chamada a prolongar a obra da criação. O mundo não é terminado, de uma certa forma. Deus criou o homem para que ele possa atuar numa criação contínua. E hoje que Deus criou o mundo. E quer que os homens participem dessa criação, a transformando. A gente não pode agir à maneira de Deus como criador, como a palavra se bara, bet resh, na língua hebraica, que é uma palavra que é especificamente reservada à criação de Deus ex nihilo, do nada. Mas nosso trabalho é transformar essa criação. Transformar essa criação, nós temos essa possibilidade, colaborando à obra criadora de Deus. Da mesma forma que os pais são procriadores, mas é Deus que dá a vida, mas quis associar os pais, de maneira estreitíssima, à obra da criação, da maneira mais nobre que existe, que é a transmissão da vida humana, que é de seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus. É um prodígio. E um prodígio Deus quis associar mediante o dom da sexualidade humana, por isso ela foi sempre protegida dentro e valorizada dentro da igreja, porque é um lugar realmente muito especial, não somente da união, mas da procriação, da transmissão da vida, que é uma obra que nos faz colaboradores de Deus de maneira realmente incomparável. Então,
Espero que através desse conjunto de contribuições somos nos estimulados mutuamente para poder assumir cada um, segundo a sua vocação específica, a sua responsabilidade. A palavra seria realmente isso, uma co-responsabilidade, legos e hierarquia da igreja para uma missão eclesial que é realmente de anunciar e testemunhar do reino de Deus, vivenciando desde dessa terra essa realidade mediante o dom do santo batismo. Assim que o Senhor nos abençoe, vamos confiar à Virgem Maria para que ela possa nos acompanhar nessa quaresma, que é um tempo de conversão, nas nossas famílias, nossos projetos, como educadora da vida e da vida espiritual e particular. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio,